mas também porque, assim, empatar no final, né? O Ceará fez um primeiro tempo muito bom, né? Assim, tomou um gol no final ali do primeiro tempo também que poderia ter evitado, né? De certa forma, não deixou o Bragantino chegar quase o primeiro tempo todo. No final, teve uma queda de rendimento e acabou sendo penalizado também no final do segundo tempo, né? O Bragantino volta melhor no segundo tempo. E eu queria te ouvir aí, Silvio, se realmente o que aconteceu, né? Se eu tenho minhas percepções também, mas queria te ouvir antes de mais nada, para você passar teu feedback também em relação ao jogo. Ou será que está voltando uma Série A depois de algum tempo, né? Então é interessante também esse contexto de jogo aí. Olha, Mauro, foi uma pena, viu? Porque aqui a gente é o Esporte Clube do Nordeste, então todo mundo sabe que a gente torce pelos nordestinos mesmo, então não tem jeito. Foi uma pena, porque o Ceará começou muito bem, realmente, né? Contra o Bragantino. Apesar do Bragantino não estar numa temporada muito boa, mas jogar lá dentro do estádio do Bragantino não é fácil. E o Ceará começou muito bem. O Léo Condé, que ele tem um domínio já, tem um elenco nas suas mãos já do Ceará, acho que vem fazendo um grandíssimo trabalho lá no Ceará. Mas acabou vacilando no final, né? Talvez por conta de por estar com o placar na frente, ter baixado um pouco as linhas, fez com que atraísse o Bragantino para o seu campo de defesa, né? Mas dá para citar muito bem o primeiro tempo, né, do Ceará, o Mugni aí, que o pessoal tocou aí no nome dele. A questão do Mugni referente do Ceará para o Bahia é que também tem um contexto do jogo, né? O Mugni meio que joga ali no Ceará como quase que um 10, né? Um jogador ali em que a bola tem sempre que passar pelo pé dele. No Bahia, muitas das vezes ele jogava mais atrás, quase como um volante. Então tem esse contexto também. Muito. Então, eu acho que por isso o Mugni vem se apresentando mais no Ceará do que no próprio Bahia, né? A questão também do que da disputa entre o elenco, né? O Mugni tinha vários jogadores para disputar com ele. No Ceará, a quantidade é menor, então por isso o Mugni, para mim, é um jogador mais que vem chamando mais atenção no Ceará, né? Mas a gente não pode deixar de falar do Pedro Raul, né, Mauro? Foi um jogador que, tipo, a gente fala muitas das vezes, né? Tem que deixar o cara se adaptar, mas parece que ele já jogava no Ceará há muito tempo. Parece que ele chegou, botou a camisa e tá jogando a bola dele, tá fazendo os gols. Se encaixou muito bem na equipe do Ceará. Eu acho que é um jogador que vai fazer muita diferença para a equipe do Ceará, né? Já tá fazendo. Tá fazendo, né? E vai fazer ainda mais, é isso que eu quero dizer. Esperamos. O próprio Galeano, que vinha entrando de banco de reserva no Ceará, parece que agora conquistou a vaga dele, porque o homem vem fazendo um gol atrás de gol, então o Léo Condé teve que arrumar uma vaguinha para ele ali, né? Então, tipo, a única coisa que o Ceará acho que precisa melhorar ainda, eu sempre falei aqui nas lives, eu tô fazendo, acho que a primeira do ano contigo, não lembro se eu fiz alguma esse ano com você, mas as lives com que eu tenho feito com o Pedro e com o Yuri, fiz uma com o Kaiquinho também, mas falando do Ceará com o Pedro e com o Yuri, eu sempre chamei a atenção da defesa do Ceará. A defesa do Ceará está deixando um pouco a desejar. Hoje, eu até gostei um pouco mais, mas eu observei muita jogada, sabe aquela jogada lateralizada, o Bragantino jogava a bola para o lado direito, aí um jogador cabeceava para o meio da área, e o Ceará vem sempre sendo envolvido nessas jogadas. Foi o único ponto que eu acho que o Ceará precisa melhorar. Mas cruzamento dentro da área, eu vi que o Ceará rebateu muita bola, cruzamento direto. Tem melhorado, mas ainda precisa melhorar essa questão da defesa do Ceará, porque acho que com a chegada do Pedro Raul, o Galeano fazendo gol, o Fernandinho, gosto bastante do Fernandinho também. Tem um Jogador. próprio Lourenço no banco que pode jogar com o Felipe Sobral, mas o Dieguinho hoje jogou uma boa partida. Então, do meio para frente, acho que o Ceará tá bem. Acho que, pelo menos a equipe titular, mas acho que a linha de defesa ainda precisa evoluir, porque o Campeonato Brasileiro a gente sabe que
o nível é muito mais alto do que Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro, né, Mauro? É muito mais alto, né? Assim, eu acho que o Ceará sentiu isso também durante o jogo, né? Não tem como você não ser constante num jogo de Série A, né? Caso contrário, a Série A te penaliza. Não é como o campeonato estadual, por exemplo, ou a Copa do Nordeste, que você pode ter alguma oscilação contra um adversário de nível mais baixo que o gol do adversário não sairá, seja por deficiência técnica ou por uma falta de qualidade para terminar jogadas coletivamente. Na Série A não dá. E a gente está falando de um Bragantino, que é importante que se diga também, bem enfraquecido em relação aos últimos anos, né? Assim, o trabalho do Seabra não é ruim, mas os nomes do Bragantino são bem mais modestos do que outrora. Se a gente for olhar para outros times do Bragantino, né, são jogadores ali de uma pompa maior. O John hoje foi o cara que fez a diferença no Bragantino, né? Um jogador que conseguiu realizar várias conexões ali, principalmente foi o ponto de melhora do Bragantino, tanto no final de primeiro tempo quanto no início do segundo tempo. Ele que dá o passe, né, para o cruzamento que acabou desembocando no cabeceio do Sacha e depois no gol. Então, ele dá o passe para quem faz o cruzamento. Se eu não me engano, acho que é o Vinicinho que faz o cruzamento, né, do primeiro gol. E depois o Sacha cabeceia e tem a finalização do La Quintana num rebote. Foi um jogador que conseguiu desbloquear, conseguiu flutuar bastante nas costas dos volantes, né? E aí o Silvio falou uma coisa que é bem legal, porque assim, para a gente poder ver também que tá tudo conectado, né? Assim, nos últimos jogos, os dois zagueiros do Ceará é a dupla realmente que encaixou de fato, tanto o Marlon quanto o William Machado, né? E assim, para mim não tem como fugir, a dupla titular do Ceará, sem muita discussão, assim, são caras que realmente fazem valer. E lógico, por que eu tô falando que tá tudo conectado? Não tem como a defesa realizar bons comportamentos se quem está lá na frente também não pressiona. E esse foi o grande problema do Ceará. O Ceará foi tendo uma queda de ritmo também, do início até o final, né? Começou tentando pressionar bastante o Bragantino, subindo o bloco, depois foi baixando o bloco para um bloco médio, aí bem mais na linha do Condé, né? Defendendo ali no 4-4-2 mesmo, com algumas referências voltadas, né? Para encaixar nos adversários em determinado momento. E no primeiro tempo funcionou. A partir do final do primeiro tempo, a gente começou a ver uma dificuldade maior do Pedro Raul de pressionar. Tanto é que às vezes o bloco baixava, o Pedro Raul ficava um pouco mais, né? Ele era um jogador que ficava preservado. Defender com 9 não é fácil. Então, se o Pedro Raul já não tá, o Mugni também, o Mugni é um jogador que se doa muito, é um jogador que tenta muito também, assim, sem bola. Só que ele tem o limite dele. E eu acho que o Condé até demorou de fazer a substituição em determinado momento, né? Pensando em preservar os seus jogadores, até porque o Ceará tem essa característica de bater e voltar muito, então recuperar a bola, tem que progredir no campo até chegar no gol do adversário. Quando está construindo, né, saindo dos pés do goleiro ali, com os zagueiros, etc., a tentativa era sempre conectar com o Pedro Raul. Então é um jogo muito alongado, né, sem muitas pausas. Isso gera para o Ceará uma exigência física muito grande. Como aconteceu, o Silvio vai lembrar, né? Porque a gente falou bastante disso no ano passado. O nível em que o Vitória, por exemplo, nas mãos do Condé, teve uma extenuação física por conta do tipo de jogo que era praticado, também é uma questão de elenco curto, né? E escolhas que foram feitas ali pelo próprio Condé e pela direção do Vitória à época, acabaram gerando um preço, né? Não que o Ceará seja exatamente igual, e olha que interessante, né? O Ceará faz menos jogos de estadual do que o Vitória no ano passado. E isso influencia muito. O Ceará chega saudável para o campeonato. Mas aguentar esse ritmo do início do jogo até o final da partida vai ser um grande desafio. E não é um elenco profundo também, muito embora tenham boas peças. Então vai ser um desafio interessante ver como que o Condé vai administrar isso, né, realizando esse tipo de jogo que ele gosta de fazer. Tem muita coisa já que a gente consegue ver do trabalho do Condé de uma maneira muito, assim, uma identidade muito forte, né? O gol de bola parada, por exemplo, é característico do Condé, né? Os gols de escanteio, com a participação muito forte ali dos zagueiros, né? O Marlon participando, finalizando a gol. O gol do Pedro Raul também é uma dinâmica muito trabalhada pelo Condé, do atacante fazendo esses movimentos nos intervalos da linha de defesa, né? E o camisa 9 sendo um ponto principal, fulcral do jogo. O Ceará só não conseguiu ter mais oportunidades no primeiro tempo, porque o Pedro Raul não conseguiu encaixar
muitos movimentos de apoio, né? De segurar a bola, de aparar essa bola. Tem várias bolas ali e ele perdeu disputas, né? Então, não foi um grande dia do Pedro Raul fazendo apoios, muito embora seja a característica dele. Mas marcou o gol e o atacante está ali para isso também. Foi decisivo no momento em que foi acionado para poder terminar e finalizar a jogada. O Marlon foi também, fez o seu gol, né? Apesar de que defensivamente, tanto ele quanto o William acabaram nesse jogo. No primeiro tempo foram bem, mas no segundo tempo já deu uma rateada. Tem muito a ver também com isso que eu mencionei, do Ceará perder um pouco de ritmo, parar de pressionar o portador da bola, e aí sobra tempo e espaço para encaixar um passe por dentro do bloco, sobra tempo e espaço para encaixar um passe de fora para dentro, de dentro para fora de novo, como foi o gol, inclusive o primeiro gol saiu dessa maneira, e o John foi muito importante, porque começou a flutuar nas costas do Dieguinho, do Fernando Sobral, e gerar um impacto forte em prol do Bragantino. Aliás, se é para a gente falar também, né, dos pontos positivos, o Dieguinho para mim é um grande ponto positivo. Jogador que tem capacidade de condução, né, um atleta que morde bastante no meio campo também, não tanto quanto o Fernando Sobral, mas é um atleta que se doa muito sem bola e que encaixou muito bem com o Fernando Sobral. Eu quero ver ainda como é que vai ser administrado a questão do Lourenço, né, porque é um jogador também que acaba sendo muito impactante e quando entra consegue entregar para o Ceará uma característica diferente. Dá um pouco mais de pausa, dá um pouco mais de controle do ritmo do jogo, mas também sabe acelerar quando é necessário. Então, assim, é um jogo que você espera do Ceará voltando para a Série A com oscilações. Qual que é a péssima notícia para o torcedor do Ceará? O Bragantino é um dos times mais fracos do campeonato. Esse é um dos pontos que realmente é uma notícia ruim. Né? Apesar de estar na Série A tem um tempo já o Bragantino, ano passado lutou para não cair, não melhorou o time, né? Assim, com grandes contratações, né? Você vai ter o Guzmán ali na zaga, mas também é um jogador que está vindo de fora para o contexto do Bragantino, né? Não é um atleta acostumado com o cenário brasileiro. O Vinicinho também, que foi a revelação do Paulista, é um jovem, então ele vai oscilar, tá? Vai oscilar, não tem como colocar a responsabilidade toda nas mãos dele. O John, que é um atleta também jovem, vai ter oscilações e o Ceará vai precisar, dentro de casa, fazer valer teu mando para poder conseguir atingir a pontuação de fato, né? Para poder chegar ali no contexto de 45 pontos. É um número mágico, né, Silvio? Que eu acho que é muito por aí. E não tem como a gente se desapegar disso, porque todo ano bate, todo ano 45 salva, não tem jeito. Né? Todo ano ali, salva uma exceção raríssima ou outra, mas todo ano os 45 acabam salvando. E esse time do Ceará vai precisar de mais, vai precisar ser mais constante. Eu acho que esse é o grande ponto. Talvez o Condé possa revezar um pouco mais algumas peças, né? Eu acho que isso pode fazer bem para o Ceará em determinado momento. O Galeano mesmo estava extenuado já quando saiu do jogo, né? Já não estava aguentando mais. Ficou nítido para mim isso, né? Ele acabou até lesionando em função do desgaste. Mas outros jogadores como o Mugni também sentiram, o próprio Pedro Raul também ficou, né? Porque a referência, o Ceará não tem um reserva para ele, e no fim das contas ele precisou ficar. Mas boa partida do Fernandinho também, que é um outro jogador que eu gosto muito, é um atleta que foi contratado do contexto de Série B para poder fazer uma Série A, mas tem correspondido, foi bem clássico contra o Fortaleza, né? Em todos que jogou, basicamente, ele entregou muito sólido. Agora também a gente está vendo ele conseguir performar contra um Bragantino, já é uma resposta em Série A que é muito interessante, né? Porque muda bastante o contexto. E eu acho que vai muito nessa linha, viu, Silvio? Você quer comentar mais alguma coisa em relação a esse jogo aí? Não, só mostrar, se você puder baixar um pouco as estatísticas ali do jogo, só para mostrar para quem está nos acompanhando aqui como foi diferente o primeiro tempo para o segundo, né? Se você puder botar ali o primeiro tempo, olha o número de finalizações, como está equilibrado, 9 do Ceará contra 8 do Bragantino, né? Defesa do goleiro, 3 do Bragantino, 2 do Ceará. Vou lhe dizer, viu, Silvio, se não tivesse o gol do Nátio Fernandes, né? A gente está falando de um Bragantino que não conseguiu gerar um ataque gol do La Quintana. Assim, perigoso. Ou do La Quintana, do La Quintana, perdão. É porque é Nath ou La Quintana também, né? Ah, tá, entendi. Entendeu? Mas agora você pode clicar no segundo tempo aí, só para o pessoal ver a diferença. Olha como o Ceará baixou mais as linhas, ó, 10-4 de finalizações, né? Você vê que o jogo meio que se inverte, que estava meio que equilibrado, mas em questão de finalização, mas o Ceará muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, o Ceará resolve baixar as linhas, o Bragantino pressiona e aí consegue empatar o jogo no final. Então, foi esse, para mim, o contexto do jogo. No primeiro tempo, o Ceará jogou muito bem, mas meio que sentou no resultado, entre aspas, né?
e aí o Bragantino buscando, ocupando o campo de defesa do Ceará, acabou conseguindo empatar no finalzinho, 3 pontos que seriam muito Você é louco. Ceará, né? Porque, 6 pontos, basicamente. É, muito porque o que eu e o Yuri falou na quinta-feira, né? A primeira briga do Ceará é brigar para não cair primeiro, né? E o que o Mauro falou aí, chegar aos 45. Então, o Bragantino é jogo direto, ao meu ver. Acho que o Mauro também ele acabou de falar. Então, acho que seriam 3 pontos excelentes para o Bragantino ou para o Ceará jogando na casa do Bragantino, porque mesmo o Bragantino sendo um rival direto, ganhar na casa do Bragantino não é fácil. E o Ceará acabou deixando aí 2 pontos aí no caminho. E olha como são as coisas, né, Silvio? Assim, se você olhar para as finalizações, né, e inclusive quantidade de passes, etc., o Bragantino, ele não diminui tanto, né? Assim, de um tempo para relação ao outro, você tem 8 finalizações no primeiro, 10 finalizações no segundo, foi um time mais constante do que o próprio Ceará. O Ceará teve uma oscilação muito grande, ó, de 9 caiu para 4 finalizações, né? Perdeu muito de volume ofensivo a partir do momento que algumas peças foram saindo. E lógico, a gente está falando de um time do Bragantino que até o próprio modelo, né, está atrelado também a você ter uma intensidade muito alta do início até o final da partida, de pressionar o tempo inteiro ao adversário. Então isso faz uma diferença. Eu não vou mentir para você, tá? Lógico que pelo contexto e contorno do jogo, a gente está falando de um ponto que tem aquele gosto amargo, porque o Ceará estava ganhando. Mas se você for olhar de uma maneira racional, é um ponto fora de casa, né? E assim, para o Ceará é importante. A gente vai falar do esporte também, que para mim, né, Mauro, fez um grande. Diga. poderia ser até derrota, porque no final do jogo, numa cabeçada ali, o goleiro do Ceará faz uma excelente defesa, né? Então acabou Pois é, saindo que o ideal ali, né? Um pontinho. pois é, pois é. Então é um ponto que tem que ser, de fato, né, valorizado em função do contexto de campeonato que o Ceará vai ter. Né? Eu acho que é muito por aí. Em relação aos jogadores que entraram, Silvio, você quer destacar alguma coisa? Olha, do Ceará, foram feitas algumas alterações até táticas, né? Por exemplo, quem entrou no lugar do Galeano foi o Rafael Ramos, né? Então o Sim. Léo Condé fez uma linha de 5 ali com a entrada do Rafael Ramos, né? O Rômulo, por exemplo, que o nosso torcedor do Ceará e o Mário Lima Reis fala, que entrou mal, realmente eu não gostei da partida do Rômulo hoje mesmo, não. Também não. Estava errando demais, inclusive até o narrador estava brincando, né? Na hora, mais um passe errado do Rômulo, o Rômulo hoje não entrou bem, né? O próprio Lourenço entrou, mas já quando o Ceará estava mais segurando o resultado do que qualquer outra coisa. Então, o Ailon também não. Também, por conta do estilo do jogo do Ceará no segundo tempo, foi um pouco prejudicado. Então, tem toda essa questão, né? A questão de como o Ceará jogou no segundo tempo não ajudou alguns jogadores aí que entraram no segundo tempo, né? Jogadores do para frente, né? Então, esses os destaques que eu trago aí do segundo tempo, né? De alguns jogadores. Agora sim, eu vou te falar uma coisa, tá? Pela característica do Rômulo, eu esperava que ele acabasse ficando um pouco mais aberto, não centralizado. Eu esperei, assim, isso do Condé, porque é um jogador de condução, um jogador que tem velocidade, né? E até pela forma que as substituições ocorreram, né? A gente vê aqui nas trocas, né? O Ailon pelo lado do campo, com toda sinceridade, assim, não é a melhor característica do Ailon. É um jogador que, por exemplo, ofertaria muito mais se estivesse no corredor central, né? Enfim, do que o Rômulo, né? Apesar de que o Rômulo tem-se ele como um meia, mas no fim das contas, eu vejo ele, e até na própria carreira, né? Assim, acabou gerando muito mais impacto jogando pelo lado do que por dentro. Né? Mas vamos ver como é que vão ser esses desdobramentos aí, né? Acho que é importante.